e vamos à aula sobre os biomas brasileiros, né? Vamos falar do nosso país, o Brasil, tá? Primeiramente, nós temos que tentar entender o que é um bioma, né? Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos, né? Então, se você tem uma área, né, onde você tem, mesmo em extremos, mas você tem áreas diferentes onde você tem, mesmo em extremos, tipos de planta, tipos de vegetais e animais da mesma espécie ou parecidos, né? Digamos uma floresta, você tem árvores, como aqui, né, ocorre aqui no Pará, né? Você tem plantas que lá no estado do Amazonas também tem, né? Assim como animais, né? Então, nós estamos falando de um agrupamento semelhante, ou seja, que podem ser identificados a nível regional, tá? Além disso, as condições geológicas de solo e de clima têm que ser semelhantes, né? Como é o caso do manguezal, né? Com solo escuro e lamoso e argiloso, né? Um solo constantemente alagado com pouco oxigênio, tá? E no mangue, geralmente as espécies de plantas são bem características, né? Mesmo você comparando áreas muito distantes entre si, como o manguezal no Pará e no Nordeste, nós estamos falando que essas regiões onde tem plantas e animais semelhantes, né, com solo semelhante, por exemplo, e clima semelhante, né, nós estamos falando de um mesmo bioma, tá? No bioma Amazônia, por exemplo, né, ocorre um clima quente com muita chuva, né? Então as áreas que têm esse clima semelhante pertencem ao mesmo bioma, no caso a Amazônia, tá? Historicamente sofreram os mesmos processos de formação na paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria, tá? E aí nós temos os principais biomas brasileiros, né? A Amazônia, tá? Bioma Amazônia, que é o maior de todos, tá? Que é o maior, que ocupa a maior parte do território brasileiro, né? Aqui é representado de verde, né? Para representar, principalmente porque nós temos a maior floresta tropical do mundo, né? Temos a Mata Atlântica, né? A região sudeste, tá? Os Pampas, né? Que é um bioma característico de apenas um estado, que é o Rio Grande do Sul, a Caatinga, o Cerrado e o Pantanal, né? O Cerrado, depois da Amazônia, né, é o maior bioma, né, depois da Amazônia, a maior quantidade de estados diferentes, além de uma maior área. Okay? Aqui não aparece o manguezal, né, mas aí também é considerado um bioma de grande importância ecológica. Tá? Em relação à floresta amazônica, o bioma amazônico, né, ele está localizado em 9 países da América do Sul, né? Ou seja, é um bioma que não está localizado só no nosso país, né? Mas também, como o Peru, por exemplo, também existe esse bioma lá, tá? No Brasil, ocupa cerca de 63% desse território, né? E abrange os seguintes estados brasileiros: o Amazonas, o Amapá, Rondônia, o Acre, Pará, Roraima, Maranhão, Tocantins e uma parte do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul também existe outro bioma lá, que é o Pantanal, tá? Aqui mostrando a maior parte do território brasileiro ocupada pelo domínio amazônico, tá? Entre as principais características, nós temos que falar dos biomas, temos que falar sempre do clima, que é uma das principais características dos biomas, né? Ele é caracterizado por um calor intenso, tá? E chuvas abundantes, ou seja, uma elevada precipitação, né? Belém e Manaus, por exemplo, né, chove bastante, também faz muito calor, tá? A temperatura também é pouco variável durante ao longo do ano, né? Porque esse bioma, né, e podemos dizer que a gente está um pouquinho mais localizado da linha do Equador, tá? O solo é pobre, né?
mas com grande quantidade de matéria orgânica em decomposição, né? Processo que é favorecido pelo clima, tá? E os nutrientes disponibilizados, eles possibilitam que esse solo suporte a vegetação exuberante típica, né? Ou seja, uma grande diversidade de espécies de vegetais, tá? Porém, é um solo que é considerado pobre em termos de outros nutrientes, né? Mas o suficiente para favorecer essa grande diversidade, tá? Uma imensa rede de rios, né? Algumas pessoas dizem que as estradas, as maiores estradas do nosso estado do Pará, né, são os rios, né? No Amazonas, por exemplo, né, também, né, os rios eles são muito importantes como meio de transporte dessa região, né, que está dentro do bioma amazônico, né? E uma vegetação exuberante, aqui está mostrando a Vitória régia, né, que é uma planta aquática, característica dos rios amazônicos, igarapés, etc. Temos também na floresta amazônica uma grande diversidade de animais, né? Algumas espécies também ocorrem em outros biomas, como a onça-pintada, que ocorre na Mata Atlântica também, arara vermelha, espécies de anfíbios, répteis, o macaco de cheiro e o peixe-boi, né, que é uma espécie ameaçada de extinção devido à pesca desenfreada. Tá? Mas não é só a fauna da Amazônia que é ameaçada de extinção, algumas espécies. Tá? A vegetação também, a flora também é constantemente ameaçada, né? Devido ser a maior floresta tropical do mundo, né? Isso quer dizer o quê? Que tem muitas árvores, né? Então, sofre com o desmatamento, tá? Uma região difícil, um problema que se arrasta por décadas, nos últimos anos tem aumentado, assim como as queimadas, né? Que trazem grandes prejuízos ao meio ambiente. Primeiro porque com o desmatamento, você não está prejudicando apenas as plantas, mas você está prejudicando as teias alimentares do ecossistema da floresta amazônica. Por quê? Porque essas plantas, por exemplo, essas árvores, elas são hábitat de espécies de macaquinhos, né? Quando você derruba uma árvore, você destrói o hábitat dele. Sem o hábitat, o animal fica como meio que perdido, desamparado, né? Dificulta a sua reprodução, a sua alimentação, ou seja, vai dificultar a sua sobrevivência. As queimadas, o solo da Amazônia, o solo amazônico, além de já ser pobre, tá, em nutrientes, né, as queimadas ainda pioram a situação, né, além do que elas aumentam a quantidade de CO2 lançada na atmosfera, né, e vários estudos já mostraram que há uma correlação positiva entre o aumento de queimadas, o aumento de CO2 na atmosfera, que é liberado pela fumaça das queimadas, e o aumento da temperatura média do nosso planeta, que é um desequilíbrio do efeito estufa, chamado de aquecimento global, né? Extrativismo de minerais também, né? Esse extrativismo ele é também ruim porque ele provoca a erosão do solo, né? O solo já é pobre, você retira minerais, você provoca erosão e você acaba prejudicando a fertilidade do solo, tá? E a expansão da área para agropecuária, né? O desmatamento, né? Tem que desmatar para poder fazer plantação de soja, para criar gado, né? Porém, isso traz prejuízo a longo prazo, principalmente para o nosso clima, né? Já há estudos mostrando que a floresta amazônica pode passar por um processo de savanização, ou seja, a perda de grande parte da cobertura vegetal. Tá? Então, e um processo que vai levar a uma extinção de massa já está acontecendo, né? Isso tende a se intensificar nos próximos anos, né? Então, a gente tem que falar disso porque nós precisamos proteger, precisamos ser conscientes dos perigos que o bioma onde nós vivemos está sofrendo, né?
e os prejuízos que isso pode trazer para nós, para as próximas gerações daqui a alguns anos. Tá? Então, precisamos denunciar e ser críticos em relação a esse problema, né? Procurar eleger governantes que estejam mais voltados para a preservação desse bioma do que simplesmente deixar a ganância, a destruição humana aumentar ainda mais. Temos aí outro bioma, a Mata Atlântica, né, que também é uma floresta tropical, né? É um relevo de planaltos e de montanhas, tá? Ou seja, diferente da floresta amazônica, que é um bioma de planície, tá? A Mata Atlântica se estende desde o Nordeste até o estado de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, na região sul, né? Ela possui também uma grande precipitação ajudada pela cadeia de montanhas e a cobertura vegetal ameniza o impacto da chuva que uma montanha ela pode provocar erosão do solo, né? Então as plantas, as copas das árvores evitam com que os pingos da chuva caem com força no solo e provoquem uma grande erosão, tá? Enorme diversidade biológica com mais de 25 mil espécies de plantas superiores e associada a essa grande flora existe uma fauna muito diversificada, ou seja, você sempre tem nos ecossistemas uma relação biótica muito interessante entre a flora e a fauna, né? Por quê? Porque as plantas são produtores e servem de alimento para consumidores primários, que são herbívoros que se alimentam dessas plantas e que, por sua vez, servem de alimento para consumidores secundários, ou seja, você, com as plantas, né, a existência de uma flora diversificada favorece também a existência de uma fauna também com muitas espécies diferentes, uma grande biodiversidade, tá? E algumas espécies aqui da Mata Atlântica, né, que estão inclusive ameaçadas de extinção, né? Quando falamos de ameaçadas de extinção, isso quer dizer que tem tão poucos indivíduos daquela população vivendo no ambiente, né, que isso pode dificultar o processo reprodutivo que permite com que as populações elas possam aumentar. A tendência é quanto menos indivíduos tiver, mais difícil a reprodução, reduzindo a população, e aí por isso que fala risco de extinção, que é a eliminação, né? Praticamente acabar com aquela espécie, ou seja, você daqui a alguns anos não vai encontrar nenhum indivíduo dessa espécie. Então, mico-leão dourado, arara azul e jaguatirica são algumas das espécies ameaçadas de extinção, né? Ou pela caça, ou por causa também do desmatamento, que é um problema que não atinge a Mata Atlântica de forma tão intensa como a floresta amazônica está ocorrendo agora, mas isso afeta as espécies, né? Tá? Temos aí o cerrado, né, que ocorre na região centro-oeste, tá? Ele ocupa cerca de 25% do território brasileiro, né? O clima da região é quente, ou seja, faz calor, com uma estação seca rigorosa, né, embora chova em outras épocas do ano, né? Os solos são profundos, tá? Ou seja, é mais difícil de encontrar água no lençol freático, assim como a gente encontra facilmente solos amazônicos. São ácidos e pobres em minerais, né? Por essa razão, a vegetação é composta por árvores e arbustos de pequeno porte, ou seja, as plantas não conseguem crescer muito e essas plantas geralmente possuem características xeromórficas, ou seja, plantas adaptadas a climas semiáridos devido justamente à estação seca, ou seja, tem chuva, mas a estação seca praticamente não chove, ou seja, o solo fica muito seco e as plantas que existem têm que estar adaptadas a isso, né? Porém, apesar disso, a fauna ela é muito rica, tá? Aí plantas típicas, árvores, né? Espécies de vegetais típicas do cerrado, tá? E a caatinga também, né? É um outro bioma um pouquinho parecido com o cerrado, porém também sofre com o problema da seca, né? Chuvas irregulares, né? E temperatura, ou seja, muito quente, né? E tem épocas onde a seca é prolongada, ou seja, dura vários meses,
sem chover, sem o solo receber água, né? E isso acaba desfavorecendo a vegetação, né? Por conta disso, ela não é muito diversificada, ela é composta principalmente por cactáceas e gramíneas, né? Matinha é capim, né? E cactos, tá? Ok? Árvores secas, né? Sem folhas, tá? E os cactos, eles são plantas que não possuem folhas. Por quê? Porque as folhas, ao invés de ter folhas, é como se tivesse folhas transformadas em espinhos, né? Porque isso é uma adaptação ao ambiente seco, né? O cacto também é uma planta encontrada em desertos, tá? E por que isso é uma adaptação? Porque a planta, né, através das suas folhas, ela transpira, ou seja, ela perde vapor d'água, ela perde água, né? Então, se a planta não tiver folha, ela então vai perder menos água, ou seja, ela vai economizar água. E a planta precisa economizar, precisa racionar água, porque ela se encontra num ambiente onde as secas são rigorosas, e isso faz com que o solo seja seco, né? E a pouca água que tem, né, ela está disponível em quantidade muito escassa, né? Então, a planta precisa ter uma adaptação que lhe permita sobreviver no ambiente com escassez desse recurso, importantíssimo recurso para fotossíntese, né? Tá? Então, por isso que são plantas chamadas de plantas com características xeromórficas, ou seja, plantas adaptadas a clima seco de deserto. Embora na Caatinga não seja deserto, porque estamos vendo na imagem, tem uma pequena diversidade de plantas ali. Tá? A fauna, ou seja, os animais, ela inclui répteis, né, como o gavião, né, o javali, né, tatu-bola e o veado catingueiro, né? São algumas espécies típicas da Caatinga. Tá? Aí temos o Pantanal, né, que abrange estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, ou seja, um bioma típico desses estados, estendendo-se pela Bolívia e Paraguai. Tá? Uma região de planície, né, como no bioma amazônico, onde os rios extravasam suas águas no meio de cheia, né, inundando extensas áreas, né. Por conta dessa quantidade de água, né, isso permite uma variedade de plantas típicas de brejos, né, cerrado e até semelhantes a florestas, né, ou seja, uma vegetação um pouquinho mais diversificada. A fauna, por conta disso, também é muito rica, ou seja, se tem plantas diferentes, né, tem mais opção de alimento para espécies de animais diferentes, né? Onde o principal destaque é para as aves. Tá? Aqui, ó, áreas alagadas, né, que se tornam mais evidentes, maiores após os períodos de chuvas, né? Tá? E aí o Pantanal, ele é conhecido pela Unesco como uma reserva da biosfera, ou seja, um patrimônio da humanidade. Tá? Jacaré, né, crocodilo são espécies típicas dessa região. A capivara, os tucanos, a onça pintada, né? Jacarés são espécies típicas desse bioma. E aí temos os manguezais, né? Eles ocupam cerca de 25 quilômetros da costa brasileira, né? Eles desenvolvem-se em estuários, né, locais onde os rios vão se encontrar com o mar. Por essa razão, os manguezais são ecossistemas de transição entre a água doce e a água salgada, entre o continente e o mar, né? E as plantas típicas desses locais apresentam como adaptação as raízes escora e as respiratórias, e fauna rica em caranguejos e ostras, né? Aí uma planta com raízes escora, né, que vão essas raízes elas vão ajudar a sustentar a planta num ambiente cujo solo, né, pelo fato de ser argiloso, partículas muito pequenas, um solo compacto, e tende a ser um solo também pelo fato de receber, né, a água do mar, né, a água dos rios, ser uma espécie de um pântano. Então o solo fica mais mole. Então é preciso que as árvores precisem ter essas raízes para poder se fixar melhor, ter mais sustentação nesse solo, evitando tombar, tá? Aqui os pneumatóforos, né, que são raízes que possuem
as lenticelas, né, através do qual pequenas aberturazinhas que permitem com que a planta ela possa, como se ela fosse respirar o oxigênio do ar, capturar o oxigênio do ar, como nós capturamos, né? Por quê? Porque o solo do mangue, né, manguezal, devido às partículas serem muito finas, né, pouco espaço entre elas, então tem pouquíssimo espaço para o oxigênio, né? Então a planta tem que ter raízes que crescem para cima, ou seja, um geotropismo negativo para poder absorver esse oxigênio, né? Aqui mostrando os caranguejos que cavam tocas, né, na lama, que são seu hábitat, né, o ambiente onde elas são encontradas no manguezal. E também uma outra adaptação importante, já que esses ecossistemas são ambientes de transição entre continente e o ambiente marinho, né? Então, como a água do mar penetra, né, nos furos, né, e se mistura com a água doce, né, fazendo com que ela fique salobra, tá? Fique um pouquinho salgada. Então, dependendo da época do ano, tá, é importante excretar, eliminar o excesso de sal, né? Assim como o excesso de sal faz mal para a gente se nós formos comer muito sal, tá, vai trazer algum prejuízo ao nosso organismo, né? Aumento da pressão arterial. O excesso de sal também faz mal para as plantas, né? Então, as plantas como a lagunculária que vivem nesse ecossistema, elas possuem em suas folhas glândulas excretoras de sal, ou seja, que eliminam o excesso de sal que vem com a água que elas absorvem através da raiz, né? Então isso aqui é considerado uma adaptação a esse ambiente, um ambiente onde em um certo momento da época do ano a água fica muito salgada, não tão salgada como a água do mar aberto, mas ela fica salgada e isso poderia prejudicar e dificultar a sobrevivência das espécies de plantas, né? E os caranguejos também possuem glândulas excretoras de sal, ou seja, tanto animais como plantas possuem estratégias para eliminar o excesso de sal que faz mal ao corpo. E por fim nós temos os pampas, né, que ocupam mais da metade do território de apenas um estado. É um bioma típico de apenas um estado, que é o Rio Grande do Sul, né? Clima subtropical com 4 estações do ano bem definidas, ou seja, verão, outono, inverno e primavera. E sua vegetação é marcada pela presença de gramíneas, né? Ou seja, tem muito capim, tá? Arbustos e árvores de pequeno porte, tá? Ou seja, é um ambiente que favorece amplas áreas de pastagem onde se desenvolvem grandes rebanhos, tá? Isso ou seja, os pampas já têm naturalmente essa condição que favorece a pecuária, né? Só que infelizmente, né, estão trazendo a pecuária para cá, para a Amazônia, e aí, como nós temos mais árvores de grande porte do que gramíneas, né, para tentar adaptar esse ambiente para a pastagem, né, o que estão fazendo desmatamento, ou seja, está prejudicando a nossa região, tá? E o que eu tinha para falar de biomas era isso para vocês, né? Tá? Dúvidas, podem mandar comentários aqui no YouTube, tá? Se curtiu essa aula, dá um joinha aí e até a próxima.